Olá pessoal, 18 de junho de 2024, estamos iniciando mais um Lucas Dill Podcast, um programa que visa trazer fatos culturais, sociais, políticos, falarmos de variedades, mas de informações importantes para a nossa cidade, aqui para o nosso município de Caxias do Sul e da nossa região. Hoje conto com a presença de dois grandes amigos, aqui o secretário de Trânsito, Transporte e Mobilidade, Alfonso Willenbring, e também com o Kleberson Babetsky, que é o gestor do nosso aeroporto, Hugo Cantergiani. Então, eu gostaria de saudá-los, né, das boas-vindas, dizer que é uma grande satisfação recebê-los aqui, para a gente poder fazer esse bate-papo, a gente poder trocar essas informações importantes para a nossa cidade. Vamos levar aí, né, aos cidadãos de Caxias do Sul e da região, informações que são muito importantes para a nossa cidade. Hoje, o intuito é a gente conversar, claro, sobre toda essa questão que assolou o nosso estado, as ações feitas pela Defesa Civil, feitas pela Secretaria de Trânsito, um trabalho intenso que a Secretaria fez, mas também depois a gente falar sobre o trânsito de Caxias, falar sobre o aeroporto, que temos grandes novidades aqui para a nossa cidade. Queria saudar o Alfonso, dizer obrigado pela presença e para a sua saudação inicial também. Obrigado, vereador Lucas. Obrigado, Kleberson, por essa parceria. É nós que agradecemos, na realidade, essa oportunidade de vir aqui no teu programa, vir aqui no teu podcast e a gente trazer esclarecimentos a respeito de tudo que envolve a mobilidade de uma cidade como Caxias do Sul. Nós estamos hoje uma cidade com mais de 500 mil de habitantes, embora há controvérsias com relação ao levantamento realizados, né? Exatos, mas certamente com mais de 500 mil de habitantes. E como tal, a gente tem aí sérios e necessárias intervenções que devem ser feitas e que a gente tem muito aí já a colaborar com isso e também para esclarecer. Muito bem. Kleberson Babetsky, meu querido amigo, sua saudação aí, por favor. Obrigado, vereador Lucas, pelo convite. Também saúdo o meu líder, né, que é o secretário Alfonso. A gente já está trabalhando há quase 4 anos juntos, né, uma boa parceria e agora mais focado lá no aeroporto. Muito bem. Secretário, me conta um pouco sobre a tua estada na secretaria, como é que iniciou esse teu trabalho, esse convite para assumir a secretaria e também teu envolvimento com a cidade de Caxias do Sul e também da tua profissão anterior, né, que você trabalhava já pela polícia, né? Polícia rodoviária, né? Para a gente conhecer um pouco mais do nosso secretário. Pois então, eu passei 25 anos atuando na Polícia Rodoviária Federal e graças a Deus eu consegui acompanhar de fato um crescimento extraordinário daquela instituição. Não só acompanhar, participar, promover, provocar mudanças necessárias, né? Eu não canso de dizer, chegamos em um determinado momento a ter avaliações públicas realizadas com instituições públicas no país inteiro, onde a Polícia Rodoviária Federal chegou aos patamares mais altos como instituição de maior confiabilidade da sociedade brasileira. Isso para nós foi e é uma gratificante notícia. Eu lembro que eu estava à época na superintendência da Polícia Rodoviária Federal quando isso ocorreu, e foi o resultado de um trabalho gigantesco feito ali dentro de inúmeros abnegados que assumiram a gestão daquela instituição e propuseram essa mudança. Mudança, né? E dito isso, então, eu estava aqui na delegacia de Caxias do Sul, quando, por coincidência, o prefeito Adiló era secretário de obras e naquele momento, então, nos conhecemos. Eu e o prefeito Adiló. Sim, ele como secretário ainda. Ele como secretário, eu como chefe da delegacia. E como tal, nos conhecemos na dificuldade, né? Quedas de barreiras semelhantes, não ao que está acontecendo, infelizmente, agora, mas situações semelhantes. Nos encontramos na estrada de noite e até aquela surpresa, o secretário pessoalmente aqui no meio da noite, né? E isso era domingo para segunda-feira. Ele disse, sim, a mesma coisa, falo do chefe da delegacia. E aí iniciou-se uma relação. Quando então o prefeito Cassina assumiu a liderança do município, a gestão do município, já nos conhecíamos até pelo ramo comercial em que ele atuava, né, na Casa das Armas, e eu frequentava eventualmente para a prática de tiro, até pela minha profissão à época, né? Sim, claro.
Mas era um conhecimento mais superficial. Aí, certamente, então, o prefeito Adiló, futuro prefeito Adiló, então, né? Ele naturalmente entrou nessa relação, nos apresentou melhor a mim e ao Cassina, e foi ali, então, que o prefeito Cassina, na época, me convidou para assumir a Secretaria de Trânsito. Eu trazia também junto, naquela época, uma boa experiência na área de instrução para o trânsito. Claro, e isso nas mais diversas áreas do trânsito, seja carga, produtos perigosos, enfim. Então, a gente trazia uma bagagem. E eu creio que isso foi algo bastante interessante para a Secretaria como um todo, para o resultado dos trabalhos propostos pela Secretaria de Trânsito, Transporte e Mobilidade, como recentemente ouvi do engenheiro Talivan, nosso diretor de projetos, que ele disse que para ele tem sido uma experiência bastante positiva o fato de que uma das primeiras ocasiões eles não têm um engenheiro como líder, e sim um profissional do transporte, do trânsito. Isso. Entende? A parte técnica de engenharia já tem toda uma seção dentro da secretaria com essa finalidade. E aí, de repente, chega uma pessoa com vasto conhecimento e experiência na administração de trânsito. Né? Enfim. Muito bem. Esse foi meu caminho até chegar à Secretaria de Trânsito. Que legal, né? Trazendo a tua experiência também, né? Que já adquirida, né? Cleberson, como é que foi o teu início? Iniciou na Secretaria agora aqui de Trânsito e agora com uma nova função como gestor do nosso aeroporto Hugo Cantergiani. Sim. Eu sou advindo da iniciativa privada, né? Sempre trabalhei na iniciativa privada, em multinacionais, com gestão de pessoas, que é a minha expertise. E aí, quando o prefeito Adiló assumiu a prefeitura, então ele me convidou para participar do governo, e eu fui trabalhar junto com o secretário Alfonso, lá na Secretaria do Trânsito e Transporte, e na função de diretor-geral, né? Que hoje é o que eu ainda acumulo como função de diretor-geral da Secretaria e diretor do aeroporto. Mas a minha expertise é gestão de pessoas, né? Gestão de negócio e pessoas. Então é isso que eu estou tentando agora, eu junto com o secretário, com a orientação dele e do executivo, a gente aplicar isso lá no aeroporto. Agora nós estamos vivendo um momento atípico, né? E enfim, mas é isso que a gente está fazendo agora. Muito bem. Secretário, como tu bem falaste, Caxias do Sul, né? Muito mais de 500 mil habitantes, né? Em que pese ter essa controvérsia do censo, que saiu, né, dizendo que era 483 mil habitantes. Uma cidade muito grande, é a segunda maior cidade do estado, com inúmeros desafios, uma cidade que tem um território gigantesco também, né, como o município, né, ele é espalhado, não é só a região central, mas tem toda a questão dos distritos, né, muitos quilômetros de estradas, né. Quais são as maiores dificuldades, vamos dizer assim? Como é que tu dimensiona a Secretaria de Trânsito e todo o trabalho dessa importante secretaria que tem a função de regular a vida, vamos dizer assim, da cidade, né? Pois então, quando nós ingressamos na Polícia Rodoviária Federal, eu recordo que a faixa dupla da BR-116 se encerrava na época em frente à antiga Servibras. Servibras, exatamente. Né, a revenda da Chevrolet. Era uma pista. E dali para frente virava uma faixa só até a Ana Rec em direção a São Marcos. Aí se imagina o que seria hoje o tráfego nessas condições. E quem vinha de Farroupilha também, né? Chegava ali... Chegava completamente, sim. Cheio de eucalipto, né? Exatamente, cheio de eucaliptos. Ali onde ali onde temos hoje o Shopping Világio, ali tinha o famoso açude das Charqueadas, onde eu gostava de pescar e me banhar quando moleque, né? Ia de bicicleta lá para pescar. Um açude com peixes enormes ali. E vê como mudou a cidade. A cidade se encerrava ali na Antenas Bazei, entende? Dali para frente já era um caminho de Colônia até o Desvio Risso, e assim se dizia. Então, assim, o crescimento da cidade, eu estou falando de 30 e poucos anos, 40 anos. Né? Teve uma época já na chefia da delegacia em Caxias do Sul, nós fizemos levantamentos de VDM, o volume diário médio de veículos, e à época com aqueles reloginhos que a gente apertava o botão quando passava cada carro, e naturalmente tinha toda uma técnica de engenharia desenvolvida para fazer uma amostragem e chegar próximo do correto. Nós tínhamos em torno de 45 mil veículos por dia
trafegando na BR-116. Eu falo em meados de 2005 a 2007, por aí. 45 mil veículos por dia numa das únicas vias da cidade que eu estou falando, em principais vias, que é a BR-116. Hoje, eu acabei de consultar aqui, nós temos até o final do mês passado 342 mil veículos registrados em Caxias do Sul. Registrados em Caxias. Isso. 342 mil veículos. 342 mil veículos. Todo esse crescimento, toda essa evolução da cidade, certo? Essa multiplicação da cidade. Hoje, se formos analisar, o bairro Cruzeiro Bela Vista é uma cidade à parte. Somente o desvio Risso, que eu falei há 4 anos atrás, tinha 70 mil prontuários lá na unidade de saúde. 70 mil pessoas só no Risso. Que eram atendidos lá. Uhum. Então, aí a gente vê assim, a multiplicação das pessoas, a multiplicação da cidade, o crescimento. Naturalmente, a gente tem que evoluir com o sistema de tráfego. Só que nós temos todo um quadrilátero central da cidade, onde as ruas já não são mais passíveis de ampliação, as vias. Nós temos aquele limite, aquela caixa. A Cinebu, Pinheiro Machado, Bento todo o Gonçalves. quadrilátero. É o mesmo tamanho Todas as paralelas. Aí a gente se vai para outras vias importantíssimas, que é a Avenida São Leopoldo, a Avenida Rio Branco, a Moreira César, que saem do centro ou chegam ao centro. A Visconde de Pelotas. Também são vias que têm uma dificuldade muito grande de ampliação de capacidade. E, naturalmente, hoje nada se justifica de nós querermos pensar ou alterar o espaço do pedestre. Sim. Esse tem que ser cada dia maior. Sim. Esse tem que ser priorizado de fato. Medidas já foram feitas, a tirada dos estacionamentos e tudo mais, a cidade tem que evoluir. Exatamente. Né? Dentro desse planejamento, que agora, pela primeira vez, aliás, me permita, nós temos um planejamento de futuro, que nós concluímos ao final do ano passado o plano de mobilidade do município. E agora nós temos um caminho a seguir, certo? Aonde se abrem linhas de crédito, a gente tem projetos, planejamentos feitos para conseguir se chegar a esse futuro. Mas o que eu quero dizer com isso? Nós temos que organizar o trânsito de maneira que ele tenha um fluxo mínimo necessário para a mobilidade das pessoas. Hoje nós temos, naturalmente, de 3 a 4 horas por dia de congestionamentos, que são inevitáveis. E qualquer cidade de metade do porte do Caxias do Sul para mais tem esse mesmo volume de congestionamentos e tráfego difícil. E uma das frentes que eu digo que a gente tem hoje como prioritárias é o transporte coletivo. Quando a gente consegue aumentar a capacidade do transporte coletivo, a gente melhora a capacidade do trânsito como um todo. O transporte coletivo ele auxilia muito aquele cidadão que não usa o transporte coletivo, porque tiram veículos... Tira um veículo do entende? Então, uma das principais alternativas que nós temos é, sim, priorizar, e já estamos com projetos avançados nisso, o transporte coletivo, buscar uma melhoria de qualidade. O cidadão, quando ele entra num ônibus, ele tem... primeira necessidade é o preço. Nós temos que oferecer o serviço a um preço justo, e adequado à capacidade de pagamento. Ele precisa de agilidade, ele não quer ficar 40 minutos dentro do ônibus, ele precisa chegar em 15, 20 minutos ao seu destino, no máximo, e o conforto. Então, são 3 eixos que a gente tem que trabalhar. E a gente está com projetos muito bem avançados e já prevendo aí uma priorização inicial aquelas pessoas com maior deficiência de locomoção, e logo na sequência um transporte complementar bastante diferenciado para o município inteiro. Cleberson, tu atuaste, né, até então atuando como diretor da Secretaria de Trânsito. O transporte público, como foi bem falado pelo secretário, é um desafio constante, né, para atender a mobilidade de Caxias do Sul. O que tu assim, destaca como prioridade no transporte público? Quais os desafios, principalmente com a empresa que presta o serviço, que atua, né? Sim. Bom, o transporte público é um serviço que extremamente necessário para a população, principalmente a população que mora nos bairros, né? E todo o trabalho que foi feito com o transporte público foi para diminuir o tempo de percurso entre o bairro e o terminal do centro. Sempre foi esse o
o nosso objetivo, né? O objetivo da secretaria é diminuir isso. Porque o passageiro, o usuário, o que ele quer? Ele quer ficar menos tempo dentro do ônibus, né? E fazer menos trocas de ônibus, menos trocar de linha, descer no terminal. Então toda a estrutura foi pensada nisso. Que o passageiro lá, o usuário do bairro, viesse até um terminal central, ou uma EPI, ou um terminal, e aí ele conseguisse trocar o ônibus e ir para as regiões que ele precisaria. Então, o nosso objetivo principal é diminuir esse tempo de percurso. E, às vezes, nesse diminuir o tempo de percurso, às vezes a gente até tem que eliminar alguma parada no meio, porque a cada parada que o ônibus faz, maior fica o percurso. E o passageiro, o usuário, ele quer menos tempo, né? Então, tudo isso é calculado também. É uma cidade que exige, né? Exigente, né? O nosso usuário é exigente, né? E tem toda essa questão do valor da passagem, né? Da prestação de serviço, né? Se pudesse especificar mais essa questão também, né? E os desafios também da questão do próprio outro tipo de transporte que surge nesse meio tempo, que é o Uber, né? Que veio competir também com o transporte público. A gente percebeu, né, que pós-pandemia, antes da pandemia, se transportava em média 170 mil passageiros dia no transporte público em Caxias. Pós-pandemia, no 5º dia útil, que é o dia que mais tem volume, a gente chega a 95. Então, a gente percebeu uma mudança total do perfil do usuário. Isso se deve ao fato de que pós-pandemia as pessoas mudaram seu comportamento, né? O usuário mudou o comportamento, comprou carro, quer ter essa comodidade de comprar carro, tanto é que o secretário já trouxe o dado atual aqui da frota de 342 mil veículos emplacados em Caxias, né? O advento do Uber, né, que veio também, e isso não é um efeito Caxias, né? Sim, as pessoas precisam entender. E nós, lá na secretaria, a gente teve várias reuniões com equipes especialistas de fora, inclusive da USP de São Paulo, que vieram nos visitar e trazer dados. Isso é um movimento que aconteceu no mundo inteiro. Não foi em Caxias que reduziu os usuários do transporte público. Foi no mundo inteiro. Pelos mesmos fatos. Até mesmo os hábitos de trabalho, né? Home office. Home office também foi mudando. Sim. Vamos dizer, a maneira de fazer as coisas, né? E o transporte público está muito ligado a tudo isso, né? E é evidente que, aí, claro, né, as empresas vão sopesar essa questão, né? O custo de valor de passagem, com diminuição de linhas, enfim, né? Que às vezes é uma crítica que nós, principalmente na Câmara de Vereadores, né? Mas tiraram a linha tal, mas mudou aqui, mudou ali. Tudo isso passa por esse estudo, né? Sim, e há de se dizer também que o cálculo tarifário que está sendo praticado esse ano é um cálculo que acontece no ano anterior. Sim. Né? Então a gente executa um ano inteiro. Por exemplo, se tu pegar o período da pandemia ali, pós-pandemia, tínhamos períodos que os insumos para o transporte, e não era do transporte público nosso, para o caminhoneiro, para o cara que faz frete, um pneu tinha subido 48%. Em média, os insumos subiram 43%. Todos os insumos de transporte na época. Então, tu imagina, se pratica o mesmo preço por um ano inteiro, mesmo o custo sendo muito maior, entendeu? Mas isso aconteceu também, não só em Caxias, é um efeito no mundo inteiro, entendeu? Borracha subiu, o combustível tinha subido, depois se equalizou, né? Voltou a patamares mais aceitáveis, mas isso ocorreu e a gente teve que trabalhar com essa internamente, com toda essa mecânica e de como gerenciar tudo isso, né? Esses fatores. Muito bem. Inclusive o governo pensando na questão do subsídio, né? Até mesmo da própria passagem, né? Para garantir também um valor assim reduzido. Uma necessidade, né? Verdade. Para sustentabilidade do sistema como um todo. A gente participa do Fórum Nacional de Mobilidade, onde tem ali mais de 200 municípios, dos maiores municípios do país, secretários, enfim, profissionais da área. E o subsídio hoje é uma necessidade. Nós não podemos mais pegar o custo do transporte, dividir pela estimativa de pessoas transportadas e cobrar do cidadão. Não há mais como. Sim. Se assim fosse feito, o pessoal
as pessoas que estão no interior, aí, nos distritos de Caxias do Sul, estariam pagando passagens entre 12 e 25 reais. Certo? Fica completamente, É completamente inviável. viável. Né? Então, através do subsídio, sim, do município, é que a gente está conseguindo cobrar R$ 8. O subsídio que é algo Entende? feito por praticamente todos os municípios, né? Nós temos aquelas pessoas, e isso jamais tinha sido praticado aqui em Caxias do Sul. As pessoas que estão classificadas como situação de extrema pobreza o Cadastro Único do Governo Federal, pois bem, essas pessoas, nós pensamos conjuntamente lá na Secretaria, são realmente quem precisa de uma gratuidade, vamos assim falar. Então, está sendo fornecido para essas pessoas até 10 passagens ao mês. Ah, mas é só 10 passagens? Sim, mas... é uma oportunidade desse cidadão se deslocar de onde ele está para, quem sabe, buscar um emprego e se recolocar melhor na sociedade. Entende? E sem falar de uma prática que nós realizamos aqui, que é a escala tarifária completamente diferenciada, né? Nós buscamos o pagamento eletrônico? Sim. O controle é mais fácil? Sim. Então, a gente tem hoje uma tarifa para quem paga com cartão, pessoa física, uma tarifa para quem quer ainda pagar em dinheiro vivo, certo? Que é bem mais alta. Nós temos uma tarifa nos entrepicos, que é chamada de tarifa verde, que é bem mais baixa. Mais baixa que a normal. Buscando equilibrar esse transporte. E esse processo de tarifação que nós desenvolvemos aqui há 2 anos atrás, foi válido o primeiro ano passado, né? O ano passado, 23. E agora, em 24, isso já foi levado para diversos municípios que, através desse nosso fórum, vieram buscar a nossa iniciativa. Falando nisso, no fórum, né, dizer que a Secretaria de Trânsito é uma secretaria muito democrática, assim, vamos dizer. Eu sou oriundo do movimento comunitário e os presidentes de bairros, né, essa questão do transporte é muito séria para os presidentes, que precisam de deslocamento, enfim, o transporte para o seu acesso aos seus trabalhos, enfim, o seu emprego. Mas a secretaria, ela sempre procura escutar, né? Escutar os presidentes de bairro. Sem dúvida. Fazer e aqui eu sou testemunha do trabalho do secretário Afonso, porque quando a gente lhe chama, né? Olha, precisamos resolver uma situação pontual lá no Panassolo, precisamos resolver uma situação lá no bairro tal. Vai ver em loco, mas também recebe os presidentes de bairro e discute essa questão, principalmente, né? Daquela linha de ônibus lá, o que aconteceu, como é que vamos melhorar ali esse fluxo, né? Então, esse é um trabalho também que a Secretaria faz com muita propriedade, né? De atender, né? Não só o presidente de bairro, mas atender a comunidade, né? Questão de 1 semana, 2 atrás, né? Levamos moradores lá do bairro na Secretaria. Exatamente. E o secretário está ali à disposição para explicar, né? Dizer, olha, essa mudança tem que ser feita dessa maneira, enfim, ou de outra, para justamente que a população entenda o que está acontecendo naquele local. O presidente de bairro é um líder local, né? Exato. Como é que eu vou dizer? É o braço que a gente tem disponível lá na localidade, lá no bairro, para que a gente consiga chegar nas pessoas. Entende? Então, sim, certamente sempre terão que ser atendidos. É isso aí. Bom, a secretaria ela está em constante atuação. E esse último mês, vamos dizer assim, né, que o nosso estado, não só Caxias do Sul, foi assolada por essas fortes chuvas. Nunca se choveu tanto, né? O prefeito Odiló, esses dias, passou os dados em torno de 900 milímetros, questão de 20 dias, que foi, vamos dizer, um volume que é considerado para um ano inteiro, choveu Exato. em poucos dias. O volume é muito forte, de forma muito intensa, que, bom, a gente viu o resultado em todo o Rio Grande do Sul. Mas em Caxias do Sul, claro, nós não temos aqueles rios que tem lá, o Taquari, enfim, o Rio Jacuí, ou o Lago Guaíba, mas nós temos aqui a questão das encostas, dos acessos à cidade, e o secretário pôde presenciar isso e fez um trabalho assim muito atuante, junto também com a Defesa Civil, com o próprio executivo, né, o prefeito. Podia nos falar como é que foi esses dias aí, secretário? Como é que tem sido a tua rotina? E eu sei que tem sido bem desgastante, né? Em função de todos esses desabamentos que deu, a questão dos acessos. Mas fala um pouco para nós como é que se deu tudo isso. Nós trazemos uma experiência de vida de outras situações nesse sentido. Eu trabalhei vários anos em Porto Alegre e na chefia da primeira delegacia lá da Polícia Rodoviária Federal nos envolvemos muito com aquela região dos arquipélagos, né? Sim.
ou seja, ali as cheias são uma constante histórica, né? E ali, em algumas das ilhas, nós temos ali uma deficiência de renda das pessoas muito grande. Então, são pessoas extremamente humildes e tal, e a gente trazia alguma bagagem de atuação nessa situação, né? Porém, aqui a nossa realidade é diferente. Nós trabalhamos com encostas, né? E quando iniciou-se ali o mês de maio, foi uma situação bastante complexa e nova, né? Interrupções em rodovias em todo lado, inúmeros locais assim isolados, não se tinha como chegar, né? E nós começamos a deslocar e buscar auxiliar e criamos de imediato, o prefeito Adiló chamou O gabinete de crise. O gabinete de gestão de crise, e aí conjuntamente com Cruz Vermelha, Defesa Civil, Terceiro GAI, os bombeiros, voluntários, os jipeiros, criou-se uma grande força de atuação coordenada. Dentro do gabinete de gestão de crise, já reunimos um segundo grupo, que era justamente comando de forças, para a gente ter uma organização no que estava sendo feito. E fomos a campo. Então, naquela primeira semana, eu estive na Vila São Pedro, lá em Vila Cristina, a própria Vila Cristina completamente isolada. Sebastopol, Sertória Baixa, localidades assim extremamente afetadas. Né? E foi uma situação, eu digo para nós que estávamos atuando, extremamente gratificante, porque nós retiramos ali em torno de 40 famílias lá daquela localidade de São Pedro, com extremo apoio, principalmente do Terceiro GAI, militares do Terceiro GAI, e saíram muitas falsas informações e situações assim que coisa bem no início, né? Coisa esquisita. Prejudica muito a informação, a nossa própria moral, sim, entende? O nosso pensamento a respeito de tudo. Mas o trabalho foi intenso. Aí fomos para a região de Galópolis, identificamos ali graves problemas de riscos de desabamento. E Galópolis já é uma região muito mais populosa, né? Tanto é que foi ali que tivemos a tragédia que ocorreu aqui na Serra Gaúcha, né? Onde uma família inteira se perdeu. Mas foi uma semana, eu diria assim, o mês inteiro do mês de maio, nós não tivemos, até conversamos após em casa, em família, eu não estive nenhum domingo sequer em casa. Eu passei o mês inteiro buscando auxiliar, buscando levar socorro para essas pessoas. E assim, nós temos hoje ainda locais, lá naquela região de Santa Lúcia, em direção à Sertória, que ainda não se chega de veículos. Ainda estão isolados. E aqui em termos o trabalho dos jipeiros, do pessoal muito importante, moto, né? Muito importante. Conseguiram chegar onde o pessoal não conseguia. Olha, aqueles primeiros dias debaixo de muita chuva, solo encharcado, em encostas, em locais onde não existe uma via, que a gente não passa com um veículo normal. E essas pessoas nos auxiliaram muito. E aí, sob a coordenação do Corpo de Bombeiros aqui do município. Aqui destacar, isso foi realmente um trabalho muito interessante, feito, vamos dizer, a várias mãos, né? Mas com a coordenação aqui do gabinete de crise, aqui do prefeito Adiló, ele conseguiu chamar a responsabilidade para si, mas chamando também todos os órgãos, né, de segurança. Veio o Exército, Bombeiros, Defesa Civil, as secretarias todas envolvidas, e atuou assim de forma muito diligente, né? E eu digo, como é difícil se tomar a decisão nesse momento de crise, né? Principalmente naquela questão na hora da represa, que estava, né? Porque agora, depois que passou, poderia ter feito assim, poderia ter feito assado, poderia ter... Mas na hora... Porque tu está mobilizando, além de mobilizar muitas equipes, tu está lidando com a vida das pessoas ali, né? Vamos evacuar essa região toda? Mas realmente precisa? Porque daqui a pouco evacua e diz, mas não precisou? Por que foi importunar as pessoas que estavam ali, né? Mas quando se fala em risco de vida, eu acho que tem que ter todo esse cuidado, né? Essa diligência e atuar aliás, de forma... Esse cuidado o prefeito teve desde o início. Ele preferiu, assim, em determinados momentos, assumir a responsabilidade de incomodar de fato as pessoas, sim, para não correr o risco de acontecer alguma coisa pior. Porque as pessoas não querem ser importunadas. Imagina tu chegar na casa do cidadão lá e dizer, olha, tu tem que sair. Isso aconteceu não quero sair daqui. Em evacuações ali no bairro Fátima, né, na parte frontal da represa. Isso aconteceu em Galópolis. Né? Isso. Galópolis tem casas condenadas, casas que saíram do local, literalmente. Entende? Galópolis aconteceu tragédia.
que não houve tempo de intervenção anterior. Sim. Então, sim. E destacar, inclusive, o trabalho do Ministério Público, né? Sim. Que dá essa garantia também. Né? Permanentemente junto conosco. Junto, né? Sim. E aqui destacar o promotor, o Adrio Gelati, que esteve desde o primeiro momento nas primeiras reuniões já do gabinete de crise, e atuando, dando também essa porque, né, como fiscal da lei, né, como custos legis, né, cuidando, né, da população, do interesse das pessoas, mas também dá aquele respaldo. Ele mesmo ingressou com uma ação liberando a prefeitura, podendo, né, retirar, no caso de recusa, né, e participando ativamente das decisões. Isso, olha, tem que enaltecer todos os órgãos aí de segurança, executivo, todos que trabalharam, porque é um trabalho difícil, é um trabalho a várias mãos e que tem que ser concatenado, né? Organizado, não é saindo Perfeito. cada um fazendo. Então, de forma organizada, diligente, conseguiu. E, claro, os danos foram muitos, mas, assim, pela atuação de todos esses órgãos, a gente conseguiu dirimir bastante o problema, um problema sério aí de climático, vamos dizer, que a gente tem passado. Muito bem. Cleberson, me fala um pouquinho da tua nova função, então, Aeroporto de Caxias do Sul. Bom, tem sido um grande desafio, né? Porque, primeiro que a gente... o aeroporto já é guarda-chuva da secretaria, né? Então, é um setor ligado ao secretário Alfonso. Então, a gente já tinha um contato não tão diário e não full time como agora, mas a gente já acompanhava, né, principalmente as questões da equipe e tal, mais diretamente. Mas agora full time, eu fui para lá no dia 2 de maio, né, o dia seguinte ao início das chuvas, e já naquela segunda seguinte, o dia 2 foi numa quinta-feira, na segunda seguinte nós passamos de receber 4 voos regulares que nós tínhamos, né, mais aviação executiva, aviação geral, que nós chegávamos aí a 15 voos diários, mais ou menos. 15 né? voos diários. Mais ou menos, com a regular, né, com a comercial. Nós passamos na segunda seguinte para ter 93 voos. 90, Num dia. E logo em seguida... Operações de pouso e decolagem, né? Isso aí, porque daí começou a vir as aeronaves com doações e tal. Daí aeronaves aquelas de menor porte também, né? De todos os portes. De todos os portes, porque tinha bastante aeronaves de médio porte trazendo doações. E nós, com a equipe que tínhamos, né? E o secretário remanejou algumas pessoas dentro da secretaria também e nos apoiou nesse sentido, enviando para lá. A gente conseguiu com os servidores, né? Porque a equipe é formada por servidores. Conseguimos atender sem nenhum incidente, graças a Deus. Né? E a operação do pessoal, né? E a operação, né? Todo mundo, conseguimos atender as companhias aéreas de voos regulares e todos os outros que vieram trazer doações. Auxílio humanitário. Auxílio humanitário. Ou, inclusive, aquelas pessoas que vinham a negócios a Caxias, que vinham com a aviação privada. Há pouco tempo, o Hugo Cantergiani era, como dizer assim, coordenado pelo Estado. Como é que ficou essa questão? E daí passou para... Até o ano passado, até final de maio, a outorga do aeroporto era do Estado, comandado pelo DAP, né, Departamento Aeroportuário. E aí foi final de maio que a outorga foi passada para o município. Mas os servidores sempre foram do município. Né? Sempre foram. Só a gestão administrativa, vamos dizer assim, receita, estrutural, sítio aeroportuário, era uma responsabilidade do Estado. As licenças, as autorizações, tudo era Estado. Agora passou a ser município. Na gestão do secretário Afonso. O secretário passou a ser do município. Muito bem. Hoje, secretário, dia 18 de junho é um dia que dá para dizer que é um dia histórico aqui para Caxias do Sul. Né? Hugo Cantergiani, que foi inaugurado em 1941, então tem 83 anos, né? E o nome dado, né, o Hugo Cantergiani, que foi o vereador aqui de Caxias do Sul nos anos 50 até 64, né? E ele justamente trabalhava nessa questão do trânsito, de mobilidade, coisa e tal, e fez muitas melhorias públicas, por isso que foi dado esse nome, né? Foi homenageado com o nome dele, Hugo Cantergiani. Era o aeroporto, como falaste, com em torno de 15 voos, passou a 93, mais de 90 voos aí, e
dentro do corredor humanitário que a gente chama, né, Caxias do Sul ficou sendo, vamos dizer assim, nesses dias a capital do estado, né? Sim. Recebendo voos, né? E, claro, que aí se levanta todo um debate sobre o aeroporto, né? Mas o aeroporto é pequeno, o aeroporto precisa de melhorias, o aeroporto precisa uma série de adequações, né? Enfim, para poder receber esse trânsito todo, esse fluxo todo. Mas hoje tem o governador do estado, Eduardo Leite, esteve em Caxias do Sul e fez um anúncio muito importante. Sim. Eu gostaria que o secretário falasse para nós. Me permita, vereador, fazer um breve histórico, tá, a respeito do que a gente recebeu, que a gente conheceu da atividade desse aeroporto. Como o Cleberson disse, a partir de maio do ano passado, 29 de maio mais precisamente, passamos a operar. Nós tínhamos uma gestão operacional já conhecida, tínhamos e está lá o nosso diretor Maurício, que conhece como poucos a operação do aeroporto. Passamos a receber inspeções da ANAC legítimas, claro, a agência reguladora preocupada com a segurança da operação, entende? Alguns apontamentos foram feitos e esses apontamentos acabaram por se transformar em medidas cautelares, inclusive, que restringiam o número de voos aqui, mas o número de voos mensais estavam restritos a 28 voos mensais, voos comerciais. Tá certo. Pois bem, dentro desse pequeno espaço de tempo, aliás, foi uma das requisições que fizemos para assumir a gestão do aeroporto, é que o próprio aeroporto possuísse uma conta bancária própria ali. Olha só. Certo? Para quê? Para que os recursos oriundos da operação aeroportuária permanecessem aqui no aeroporto. É por isso que nós temos hoje uma previsão de 5 milhões e 700 mil reais ao longo de 2024 na lei orçamentária do município para o aeroporto. Isso foi uma estimativa que tivemos ainda no ano passado. A lei é feita no ano anterior, né? Exato. Pois bem, dito isso, passamos à contratação, então, de uma assessoria especializada, porque nós temos N situações que envolvem a administração e a operação que são estritamente técnicas. E nós não tínhamos o conhecimento técnico. Tanto é que, perdão, na contratação dessa assessoria, nós buscamos também, além do apoio técnico, a transferência de conhecimento a quem estivesse lá trabalhando. E está sendo feito, está em operação. Passamos a atuar, então, com uma previsão, e aí a nossa relação com a ANAC e a auditoria da ANAC, vamos assim dizer, se aproximou muito. Eu estive com o prefeito Adiló em Brasília, lá na ANAC, conhecemos a direção, reunimos hoje a cada 10 dias, no mínimo, né? Mas chegamos ao passo de ter 2 reuniões em uma única semana, esclarecendo o que estava sendo feito, os investimentos, a previsão de tudo que está sendo feito lá no aeroporto. O que aconteceu é que essa tragédia que se assolou sobre o estado no mês de maio, ela tornou tudo urgente. Nós tínhamos um planejamento ao longo de todo o ano 24 e mais uma parte 25. Tudo se transformou em urgente. Por quê? Porque o Salgado Filho parou de operar. E aí, de repente, como disseste, uma movimentação que não esperávamos caiu toda aqui. E assim, caiu tudo aqui de manhã, numa manhã de segunda-feira. E nós, com a nossa equipe ordinária lá, entendeu? Conseguimos vencer e assim, um grande elogio. Vira nos 30, né? Grande elogio e um grande obrigado para aquelas pessoas que lá estavam, que trabalham lá, porque conseguiram se virar, como o Cleberson falou, sem que permitisse que sequer um incidente de solo ocorresse. Muito bem conduzido, muito bem desenvolvida aquela semana. Recebemos por 4 ou 5 dias, agora não recordo bem, um apoio operacional de pista da Infraero, com servidores da Infraero que aqui estiveram, depois retornaram para outros aeroportos onde também era necessário, aqui eu diria Santo Ângelo, Passo Fundo, alguma coisa assim. Mas enfim, nos viramos dentro daquele mês de maio. E aí nos pareceu gritante a intervenção necessária, de acordo com o número de operações que estavam acontecendo, a intervenção na pista que a gente pensava para fazer até o final do ano, não, isso tem que ser agora. Tem que ser agora. Não, isso tem que ser agora. Aí chamamos o nosso diretor de projetos, o engenheiro Talivan, juntamente com o engenheiro da assessoria especializada, desenvolver o projeto já da intervenção da pista, que já foi apresentado à ANAC, certo? Vimos uma multiplicação
de pessoas dentro do terminal de passageiros, e aí aquele terminal acostumado com um movimento ordinário restrito, de repente passou a ter muito mais gente. Chegamos a ter 11 voos comerciais num dia. 11. Um aeroporto que nunca tinha operado com mais de 4 ou 5 operações diárias. Sim, porque estão todas lá, né? Tá Latam, tá Gol, tá... Faltou espaço para operar. Aí vimos uma equipe de futebol, Delfim, vindo jogar com o Internacional aqui. É um voo internacional? Precisamos dessa estrutura para ir internacional. O prefeito solicitou. Aliás, eu já tenho uma novidade em seguidinha. E assim fomos indo, e a sorte é que atuamos muito rápido, em parceria até mesmo com a iniciativa privada. Temos todo um projeto de intervenção no terminal, certo? Que vai duplicar a capacidade do terminal de passageiros. Opa, essa informação é muito importante. Exato. E é algo que sempre se cobra, né? Principalmente esses projetos, né? Tem o projeto, como é que está andando isso? Então o secretário já está... Vamos por partes. Essencialmente, a segurança da operação. O projeto da pista está pronto para ser executado. Está em fase de orçamentação. A aquisição de equipamentos de segurança e auxílio a pouso e decolagem, os 2 papéis, isso já foi providenciado pelo município, agora no início deste mês, já está em fase de execução no local, já tem topografia acontecendo para a implantação e instalação dos equipamentos. Auxiliei muito na operação. Desembarque ali também. Uma solicitação que nós fizemos à aeronáutica ao final do mês passado, meados do mês passado, dia 12, se não me engano, de maio, certo? Que era a evolução do procedimento, o RNP, que era a R3, passou para 15. Isso. Era certo? 13 e passou. Ou seja, é um procedimento que auxilia o piloto até uma proximidade maior da pista, em torno de 400 metros, e uma altitude menor. Eu vou falar em metros e não em pés, em torno de 20 a 30 metros, mais baixo. Com isso, o piloto sai da área, em muito mais ocasiões, sai da área de neblina e tem melhor condições, que o piloto precisa visualizar a pista. Sim. Nós não temos hoje como implantar aqui qualquer equipamento que traga o piloto até a pista. O comandante de voo ele precisa visualizar a pista, o PAPI funcionando, ótimo, e aí ele toma a decisão de pousar ou arremeter. É o que vem acontecendo. Ontem isso mesmo aconteceu, né, de um voo, estava aqui sobrevoando Caxias, mas teve que arremeter em Florianópolis. Exatamente. Ou seja, são uma série de procedimentos envolvendo a segurança que já estão em andamento, que nós tínhamos um prazo maior para a execução. E falando do terminal, quando cai todos aqueles passageiros aqui dentro do aeroporto Hugo Cantergeni, nossa, faltou espaço. Nós tivemos inúmeros momentos com gente na rua, certo? E aí o clima ruim, aquela garoa, aquele frio e tal, precisamos investir. Conseguimos aí, com o Trentin, eu vou falar o nome, uma parceria muito grande no desenvolvimento de um projeto, e graças a Deus a gente está com um projeto pronto para ser aprovado. Literalmente pronto, vai ser entregue amanhã ao senhor prefeito. Olha. E no dia de hoje nos chega o governador do estado em uma reunião no gabinete de gestão de crise, nós conversando, me foi solicitado essas informações de como anda, quais são os investimentos, e isso que eu estou narrando aqui, eu informei o senhor governador que ele me pediu, e quanto custa isso? Já apresentamos o orçamento aproximado, que eu puxei de cabeça ali 13 milhões e meio, 13 milhões e 400 mil, pois aí que ele anunciou então até 14 milhões. O governo do estado está se comprometendo a assumir esse... Opa, muito bem. Então, 14 milhões... Essa quitação desses investimentos. Do governador do estado. Pô, que boa notícia, né, para Caxias, né? Então, agora, 14 milhões de reais vindo pro Hugo Cantergeni. Olha, nós vamos ter um salto de qualidade na operação, no acolhimento do cidadão que precisa passar por ali para viajar, para a chegada... assim, gigantesco. Sim, é realmente um salto de qualidade, toda a questão das salas de embarque, desembarque, Sim. enfim, né, para poder acolher e já nesse projeto, vereador, temos aí todos sabem como é que funciona, aquelas pessoas que já passaram por aeroportos maiores, um voo internacional, a migração, que ele tem que ser isolado, ele tem regras completamente diferenciadas, tanto para embarque quanto para desembarque. Esse projeto de terminal que nós fizemos já prevê isso. Um isolamento temporário de determinada área para um desembarque, por exemplo. Vamos supor, ao longo do próximo mês, uma equipe que venha jogar aqui contra um dos nossos clubes oriundas de fora do país. Sim, nós temos que ter um isolamento de área para permitir o desembarque.
e fazer a migração. Isso. E na data de ontem, então, e isso eu recebi hoje, apenas hoje, agora próximo ao meio-dia, inclusive, a publicação da portaria pela ANAC. Eu vou dar um número da portaria que fica melhor. Portaria 14.831, da Agência Nacional de Aviação Civil, designa como internacional o aeroporto Hugo Cantegeno, em Caxias do Sul. Opa, mas então, que boa notícia nós estamos recebendo aqui. Era a pergunta que não queria calar, né? O nosso aeroporto vai ser internacionalizado, então o secretário está nos dando de primeira mão aqui que sim, vai receber, então, a ser internacionalizado agora a partir dessa portaria da ANAC. Exatamente. A ANAC é a que coordena... Neste momento é uma portaria com prazo de vigência até 31 de dezembro, mas eu entendo que, assim, com tantas atenções que sofremos em cima deste aeroporto, tantos comunicados, eu não vou dizer inverídicos, mas desinformados, que a gente viu de inúmeras entes, públicos, privados, políticos, enfim, a respeito da condução dos trabalhos, a respeito da operação desse aeroporto, e nós nos mantemos tranquilos, né, o Cleberson, serenos dentro da possibilidade, mas sempre buscando a solução. Tem problemas? Tem, continua tendo, mas nós estamos permanentemente buscando a solução. E diante de tudo que aconteceu, essa publicação por parte da agência reguladora significa para mim extremamente um voto de confiança do que está sendo feito aqui em Caxias do Sul. Até porque se não tivesse, né, toda essa atenção que vocês estão dando, não tivesse projeto, enfim, e todos esses recursos que estão sendo aplicados ali, não viria, Sim. né? Então, olha, parabéns, secretário, pelo trabalho aí. Eu acho que Caxias comemora, como se falava, né? Às vezes o patinho feio, né? Como se diz, se transformou num cisne, né? Era o aeroporto é pequeno, o aeroporto é isso, o aeroporto é aquilo, mas é um aeroporto agora, um aeroporto internacional. Essencial. Então, a partir de hoje, então, dá para dizer que o nosso aeroporto é um aeroporto internacional. Olha só que... Podemos receber os voos internacionais, naturalmente. Eles têm que ser comunicados com antecedência, nós temos que ter toda aquela comunicação com Polícia Federal, Receita Federal, Anvisa e Vigiagro, né? Que são os 4 órgãos reguladores e fiscalizatórios que têm que estar presentes para a atividade de imigração. Né? Já que também o aeroporto Salgado Filho, né, não está em operação. E qual é o prazo para o aeroporto Salgado Filho voltar a operar normalmente? Oficialmente o que temos hoje é próximo do final do ano, até onde eu soube. A presidente da Fraport lá anunciou como sendo 15 de dezembro, né? Desde que ela tivesse um ressarcimento de um valor lá que eles têm para receber. Mas a gente não manda na meteorologia, né? Pois é. Porque lá nós até inclusive falamos com o técnico, o secretário estava junto, inclusive o técnico que foi lá, que fez a pista lá também. Ele avaliou que são vários procedimentos que tem que ser avaliados na questão da pista. São 7 camadas, tem que ter um tempo de sol, de exposição desse asfalto ao sol, ao calor, para ver se essa condição... Tem áreas ali que foram mais de 25 dias submersas. Né? Então foi muito e toda a situação de terminal lá também, o dano... É tudo equipamento eletrônico, né? Esteiras, escadas, muitos equipamentos, terminais de check-in, é tudo eletrônico. Isso ficou 25 dias embaixo d'água. Vai ter que ser tudo substituído, não é de uma hora para outra que consegue... O orçamento que foi anunciado na imprensa para recuperar todo o sítio aeroportuário lá é mais de 1 bi. 1 bilhão. Sim, né? E leva um tempo considerável para a gente conseguir voltar à operação. Sim, com certeza. Veja que, claro, né? Ninguém quer uma tragédia dessa, uma situação ruim, mas Caxias está fazendo do limão a limonada, né? Fazendo uma situação ruim que aconteceu no estado, mas a nossa cidade não parou. A nossa cidade continuou. E com o trânsito funcionando, com tudo, né, seguindo o aeroporto, recebendo, e agora com essa notícia então da internacionalização, que vai também, né, de certa forma, colocar Caxias num outro patamar, né, secretário? Sim, certamente. Tu disseste uma questão muito importante. Caxias não parou. E nós temos, assim, o que aconteceu foi horrível, continua sendo assim, resultados lamentáveis, tudo que está acontecendo com cidades, e agora novamente, né?
Mais uma vez, nesse último final de semana, parece que as coisas estão de tal maneira contaminadas, encharcadas, o solo encharcado, qualquer chuva de maior intensidade já provoca nova inundação em algum lugar. Sim. E agora, lamentavelmente, aconteceu de novo em diversos municípios que a gente viu aí. Mas nós temos que levantar a cabeça e olhar para o futuro e buscar o futuro uma qualidade melhor. Entende? Nós temos hoje, não é só... Passamos um pouco a margem desse problema de alagamentos. Sim, tivemos pontuais aqui em Caxias do Sul. Mas nós temos hoje em aberto, que eu sei, a Secretaria de Obras, mais de 400 pedidos de restauro de vias. Sim. Chamados de restauros de vias, onde temos buracos grandes, sim. Onde temos desmoronamentos, vias isoladas, sim. E pouco a pouco nós temos que, a cada passo dado à frente, é uma vitória a mais que a gente tem, né? É muita intervenção que temos que fazer em todo o sistema viário do município. E a questão do aeroporto, sim, diante da importância que ele tomou, mostrou-se que ele tem sim condições de se manter. E nós temos ainda agora uma briga constante que e se Deus quiser acontecerá, que é o aeroporto de Vila Oliva. Mas como não se tem um prazo exato de qual será o tempo dessa intervenção, nós temos sim que, neste momento, oferecer melhores condições ao Hugo Canterjane. Isso era mais uma pergunta que eu queria fazer para vocês na questão do aeroporto de Vila Oliva. Porque pode passar pela cabeça das pessoas dizendo, bom, agora com toda essa movimentação, a internacionalização do Hugo Canterjane, o Vila Oliva vai cair no esquecimento e não vai ser dado continuidade. Procede ou não essa informação? Não procede. Não procede, né? Não pode. O que se propõe lá para o Aeroporto Regional de Vila Oliva é muito superior ao que é o Hugo Canterjane, certo? Nós pretendemos, sim, oferecer uma condição boa de operação ao Hugo Canterjane até que se tenha um novo aeroporto. E qual será o futuro deste aeroporto hoje, do Hugo Canterjane? Não sei, ele poderá... São inúmeras situações. Poderá se transformar no aeroporto privado, poderá ser... A área toda é do município de Caxias do Sul. Sim. Então, assim, os destinos que se darão a esse equipamento é questão futura. Aberto, né? Agora, toda a construção, todo o desenvolvimento que se espera de ser feito lá em Vila Oliva é uma categoria muito superior. É uma classe muito superior. Hoje, temos hoje liberação da agência reguladora para operar com 12 voos comerciais por dia. A partir do momento em que nós concluirmos a intervenção na pista, isso poderá aumentar para 24 voos diários, porque daí nós operaremos durante a noite. E isso eu estou falando de Hugo Canterjane. Um aeroporto como Porto Alegre, que tem quantas operações dias? Cento e poucas, eu não me lembro. Acima da qualidade do número de centenas. 140. Ou seja, não dá para se comparar Sim. o que nós temos hoje aqui. Mesmo com toda a intervenção que será feita, e é ótimo que será feita, ainda continua sendo um aparelho aeroportuário que não é ilimitado, né? Uhum. Não, mas então é muito bom, é muito importante a gente deixar claro, né, que todas esses recursos que estão vindo para o Hugo Canterjane, a própria internacionalização do aeroporto, não inviabiliza o aeroporto de Vila Oliva, que vai continuar, né, andando a questão de e vai, né, mas o aeroporto é viável e vai acontecer. E permanece o prefeito Adiló aí quase que semanalmente, diariamente, buscando os recursos, buscando os caminhos corretos para que se dê início o quanto antes nessa implantação do aeroporto de Vila Oliva. Muito bem. Vejam que quando a gente fala em secretário de trânsito, a gente tinha proposto a falar de trânsito, da mobilidade, mas perpassa por essa questão toda, né, do aeroporto também, né, que também é transporte, né, e como uma secretaria, uma cidade tão grande como Caxias do Sul, tem que se preocupar com tantos assuntos, né? É a questão do trânsito, a questão do pedestre, a questão do automóvel, a questão do transporte público, o ciclista, enfim, todos a mobilidade das calçadas, né, das calçadas, o tráfego aéreo, né? Enfim, quantas demandas, né, secretário? Sim. Por uma secretaria destrinchar, vamos dizer. A máquina é gigantesca. Gigantesca. É gigantesca. A frente de trabalho é gigantesca. Aliás, tu falaste uma coisa importante que nós não tocamos até agora aqui, que é o ciclista. Né? Uhum. É uma peça importante do sistema viário e já temos hoje
uma previsão... Que está contemplado, né, no plano de mobilidade também. Sim, temos uma proposição no plano de mobilidade de 120 quilômetros aí de vias cicláveis, que são ciclovias ou ciclofaixas, e com essas a gente pretende sim oferecer uma melhor condição àquele cidadão que optou pela bicicleta para sua locomoção. E essa mobilidade, né, inclusive do pedestre, né, tem o pessoal que usa os veículos, agora vai começar os veículos elétricos, e principalmente a mobilidade né, nas próprias calçadas, né, que usa aqueles equipamentos elétricos, enfim, tudo isso tem que estar contemplado também, né, nesse plano de mobilidade, né, que vai se modernizando, assim como vai modernizando vamos dizer assim, as cidades, né. Mas, secretário, estamos chegando no final do nosso programa. Gostaria são muitos assuntos, né, para a gente condensar em apenas uma hora, mas de antemão já te agradecer a presença, agradecer a presença do Cleberson, e gostaria da tua saudação final, vamos dizer assim, para a gente ir ao encerramento. Teríamos aí assunto para um segundo podcast. Sim, 2 ou 3 ou 4, enfim. Mas eu quero te agradecer essa oportunidade de a gente estar conversando, estar levando a nossa palavra aí a quem nos ouve, nos assiste, porque, de fato, é um trabalho muito grande, é um trabalho que nós temos muito focados, tá? A questão da mobilidade do município, seja no sistema viário, seja no aeroporto municipal, ou o aeroporto Cantejani, e a gente está, assim, a cada dia que passa a gente sente isso, nós estamos andando para frente. E olha que, em termos de administração de gestão, o prefeito Adiló agora inicialmente enfrentou o auge de uma pandemia, com todas as suas consequências. Agora, essa situação uma seca danada o ano passado, e agora essa situação, uma enchente a maior da história. Enfim, mas nós não estamos reclamando e nem nos lamentando. São fatos que acontecem, e não foi só conosco, foi com todo o estado do Rio Grande do Sul, né? E estamos levantando a cabeça, olhando para frente e buscando soluções. E eu tenho certeza que a gente vai sair muito forte de tudo isso que está acontecendo. É arregaçar as mangas e trabalhar. Exatamente. Cleberson. Pois bem, eu agradeço também o convite, tá aqui. O que a gente deixaria de pedido para os que vão ouvir e assistir o programa é que confiem no trabalho que está sendo executado. Sim. A gente está fazendo um trabalho sério, fundamentado em regulamentação, fundamentado em pareceres técnicos. A gente quer fazer um bom trabalho para Caxias, né? No caso do aeroporto, a gente quer ter um aeroporto modelo, né? E estamos trabalhando para isso. Então, que a população confie, e se quiserem alguma informação, que venham até a fonte, né? Que é a secretaria. Exatamente. Que a gente vai passar a informação correta. Nesse mundo de fake news aí que surgiu, né? Justamente. Buscar a informação correta. Isso aí. Muito bem, muito obrigado pela presença. É sempre uma satisfação poder conversar com amigos e trazendo, né, informações, vamos dizer assim, históricas hoje para Caxias do Sul. Vamos lá. Então, Aeroporto Internacional Hugo Cantergiani, a partir de hoje, 18 de junho de 2024, e um anúncio, né, um compromisso do governo do estado de 14 milhões de reais para as reformas e adequações necessárias. Muito obrigado, pessoal, pela presença, e seguimos em frente. Um grande abraço para todos.